tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Fala galera, sejam bem-vindos a esse novo projeto, a essa nova iniciativa que estamos começando hoje em grande estilo, e vou dizer já o porquê, que é o 42 bits. Bruno, você sabe por quê? Antes de eu te apresentar, mas você sabe por que 42 bits? Olha, o bits eu não sei não, mas o 42 eu tenho certeza absoluta que tem a ver com a resposta da vida, universo e tudo mais. Né? É um número que eu gosto muito de passagem, eu gosto demais do Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Foi um livro que eu li na minha juventude, eu li várias vezes. Cada vez que eu leio me parece uma coisa diferente, porque tem muita coisa legal nesse livro. E 42 é a resposta. Inclusive, não sei se você sabe disso, mas eu tive, no começo da internet no Brasil, eu tinha uma iniciativa que era uma conversa com pessoas famosas e que chamava o Restaurante no Fim do Universo. Putz, sério? E que era uma conversa por chat, não era, a gente não tinha online, sim. Era por chat então. IRC, alguma coisa assim. Então as pessoas iam fazer perguntas e tudo mais, a gente fazia uma conversa por chat, né, e chamava o Restaurante no Fim do Universo. Então eu tenho certeza que o 42 deve ser por isso. Caraca. Gente, ó, já entramos na conversa, mas é isso. Quem não conhece, existe um livro da cultura nerd super conhecido, que é o Guia do Mochileiro da Galáxia. Como é que é em inglês o nome? The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Tá, então o Bruno trouxe. Eu li em português, ele então não li. E aí tem uma história curiosa, pra quem não conhece, né? Que eles chegam tem um super computador que fizeram. Nossa, agora a gente vai poder fazer uma pergunta. E aí fizeram a pergunta pro computador, que é qual o sentido do. Como é que é? Eu anotei aqui até. Da vida, da universo, vida, do mais. universo e tudo mais. É. E aí o computador falou que daria a resposta em alguns milhões de anos, eu não lembro quantos foi. 6 milhões de anos, sei lá. E aí teve o dia em que iam dar a resposta para a questão da vida, do universo e tudo mais, e aí o computador disse que a resposta era 42. Aí ficou todo mundo assim, não, essa resposta tá errada. Ele falou, não, a resposta tá ótima, o problema tá na pergunta. Exato. E aí tem toda a história lá, enfim, é um livro, eu acho genial também. O Restaurante do Fim do Universo também é muito bacana. Eu li há muito tempo atrás, eu preciso até ler de novo. Mas qual que é a ideia, gente, desse podcast baseado nessa questão, né? Eu até conversei isso com o Bruno quando eu chamei ele, eu já vou apresentar o Bruno, tá? A ideia é que em outros trabalhos que eu fiz desse tipo, outros podcasts, etc., a gente sempre fala muito da tecnologia, e do fundamento, e do Java, e do código, etc. E eu queria entender um pouco mais a pessoa por trás do resultado. Né? Então, assim, você é um cara genial, vou falar com o Isidro, vou falar com um monte de gente. Então, assim, eu conheço vocês muito bem já, então eu queria entender um pouco mais quem é essa pessoa por trás desse resultado. E nada melhor do que começar com o meu grande amigo, inclusive, né, dar aquela cumprimentada, Bruno Souza, JavaMan, o cara que, na verdade, me acompanha em todos os meus projetos, em todas as minhas iniciativas. Então, obrigado, amigo, de novo, por estar e por ter aceitado e por estar mais uma vez aqui com a gente, pra gente ter esse bate-papo, que espero que seja bacana, assim, no sentido de trazer esse algo a mais, assim, sobre você. Muito obrigado, Helder. É um prazer enorme estar aqui com você. Né? Como você falou, a gente se acompanha aí em vários projetos, né? É importante isso. Eu acho que, já falando um pouco, né, das pessoas, né? Acho que essa amizade que a gente tem é super importante. Né? Não é simplesmente o trabalho, ou a tecnologia, ou as iniciativas, né? Mas é a amizade mesmo que está por trás. Eu gosto muito da história de você dizer que amigo não é só com quem, não é aquela pessoa que você faz coisas divertidas, né? Amigo é aquela pessoa que você faz coisas significativas. E eu acho que isso é uma coisa muito importante e realmente a gente tem uma amizade muito bacana, né? Eu sempre disse isso, né? O Helder é um cara que assim, que é um cara maduro, é um cara que tem experiência com grandes empresas, experiência com grandes projetos, né? Então é uma pessoa que a filosofia de vida dele bate muito com a minha. Então é uma pessoa com quem eu posso conversar, né? Conversar assuntos não somente tecnologia de carreira, né? Mas assuntos pessoais, dificuldades pessoais que a gente passou. Né? Então acho que tudo isso cria um relacionamento muito bom, muito importante. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui, né? Uma honra de estar aqui nesse seu novo projeto. Muito obrigado. É isso aí. E acho que é bem isso mesmo, né, que você falou, de fazer coisas significativas juntos, né? E a gente estava conversando aqui em cima hoje, né? E boa parte das coisas significativas que eu fiz nos últimos anos, se você não estava envolvido,
eu te envolvi depois para falar que estava acontecendo, né? Então, isso assim, aí. e eu sei também de muitas coisas, eu vi muitas coisas que você fez sendo criadas, acontecendo, e começando, e dando certo e dando errado. Então é muito bacana a gente poder construir esse monte de coisa, assim, né? E uma coisa que eu acho legal para você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, é que essas conversas acontecem o tempo todo, né? Acontece nos eventos, nos encontros. Outro dia a gente descobriu que a gente estava no mesmo voo, né? Para os Estados Unidos, a gente deu um jeitinho lá e ficamos sentados, fomos juntos, né? Um do lado do outro conversando. Então essas conversas acontecem o tempo todo. E é difícil a gente participar dessas conversas. Sim. É difícil a gente estar... Então, essa é a chance de você vir com a gente, de você estar aqui participando de uma conversa entre amigos, desse aprofundamento, e você estar juntinho aqui com a gente. É isso aí. E galera, uma coisa que eu falei pro Bruno, né? Que o porquê de eu querer entender um pouco mais a pessoa por trás do resultado. Porque assim, os nossos resultados, eles têm sim muito a ver com o que a gente faz, mas eles têm muito mais ainda a ver com quem nós somos, né? Então eu gosto sempre da ideia de assim, cara, a pessoa que tem aquele resultado, quem que essa pessoa é? Porque quem a pessoa reflete no que ela faz, né? Então, e aí você é o primeiro que a gente vai levar essa conversa hoje aqui para entender um pouco mais quem é o Bruno Souza. Beleza, né? Vamos tentar ser vulnerável aqui, né? E contar as histórias e tudo, né? Vamos ver. Já adiantei que não vou pôr ele em situações difíceis, tá? Aham. Bruno, olha só, você é um cara que... E assim, e a palavra que eu vou usar não pode ser banalizada, mas você é um cara que literalmente ajuda muita gente, e principalmente desenvolvedores de software, outros grupos também. Então eu já participei de mentoria sua de empreendedores, né, que aí nem tinha gente de software lá, mas você é um cara que ajuda muita gente. E você é um cara que eu lembro que quando eu te conheci, eu conversava com a minha mulher e eu falava um pouco do que você fazia, e ela falava assim, mas por que esse cara faz isso? Porque é o seguinte, você dedica um tempo muito grande em ajudar as pessoas. E eu sei que parte desse tempo é sim monetizado, porque você, afinal de contas, tem que viver. Mas uma parte muito grande desse tempo não é, até. E aí o que eu queria começar é o seguinte, de onde saiu esse lance de, cara, eu quero realmente ajudar pessoas? Porque, perceba, não é só aquela coisa do trabalho, de entregar o projeto, de não sei o quê, você se importa realmente com as pessoas. E isso era uma coisa que eu queria que você ajudasse a galera a entender. De onde saiu esse negócio de, cara, eu vou realmente me dedicar a fazer isso? Eu acho que não é muita questão de... Hoje em dia eu até entendo como isso funciona, né? Como é que as comunidades funcionam, como é que... o que é ser um giver, por exemplo, né? Hoje em dia eu até entendo um pouco mais o que está por trás aí, né? Mas eu acho que tudo isso é uma construção, né? Assim, eu acho que desde a época da faculdade, né, eu tinha essa coisa de que juntos a gente pode fazer alguma coisa, né? Eu acho que uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, da visão da Yara, a Yara Mascarenhas aqui do TDC, né? Que ela sempre fala assim que ela faz as coisas com as outras pessoas, né? E às vezes até fala assim que ela às vezes se preocupa que ela mesma às vezes não sabe fazer, mas como ela está com outras pessoas, ela é mais forte, né? Aquela história do sonho que a gente sonha junto, né? É a realidade, né? Então, eu sempre tive essa história de fazer a coisa junto, né? Até por uma situação minha, já que você quer saber quem é a pessoa por trás, né? Eu tenho muita... Para mim é mais fácil focar, é mais fácil fazer, é mais fácil tomar ação quando eu faço junto com outras pessoas. Então, por exemplo, você estava falando do exemplo que a gente faz muita coisa junto, né? Então, tem muitas coisas que, quando eu estou ajudando você, por exemplo, para mim é mais fácil fazer, né? Eu tenho muito essa ideia de tomar ação, de ver no presente, de fazer, né? De caminhar caminhar, fazer o caminho antes de ajudar alguém a caminhar, entendeu? Eu não sou o cara que fala assim, olha, aquela montanha ali você sobe assim, eu vou lá junto, né, caminhar na montanha. Então, para mim, sempre foi mais fácil fazer isso quando eu tô com alguém, né? Porque às vezes tá sozinho,
você não tem a motivação, você, né, pô, vou subir a montanha sozinho, né? Vou na festa sozinho. Sabe essa história? Então, assim, Vou no então, evento sozinho. vou no evento sozinho, né? Então, eu sempre tive essa coisa de estar junto. Para mim, eu faço mais coisas junto com outras pessoas do que eu faria se eu estivesse sozinho, né? Então, eu acho que nessa construção, né, toda vez que eu ajudo alguém, certo? De certa forma, eu estou me ajudando. Eu não faço... Assim, eu sei que colocar dessa forma parece uma coisa Entendi. né, muito transacional, e não é, né? Mas eu claramente passei dessa construção, né, de que ao fazer as coisas com os outros, eu faço mais, né? Então, eu acho que veio um pouco daí, talvez, pensando assim para trás, né? Mas realmente eu sempre tive essa história de fazer com os outros, fazer junto e ajudar os outros a fazer, né? Então, por exemplo, se eu tenho que aprender alguma coisa, quando eu comecei a aprender Java, tem que aprender Java. Para mim, aprender Java não vale nada. Mas se eu aprender Java para te ensinar, para mim vale muito. Então, eu não sou um cara que quer conhecimento por conhecimento. Para mim, o conhecimento é uma forma de eu ajudar uma pessoa, de eu ensinar alguma coisa para alguém, de eu apresentar alguma coisa para alguém. Então, esse processo todo cria uma construção que eu sei que me faz avançar, eu sei que me ajuda a crescer, né? E hoje em dia a gente sabe mais, né? A ciência evoluiu muito nesses últimos 20 anos aí, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que networking, que ser um giver, né? Que você ajudar os outros, que tudo isso traz resultados de fato, né? Mas é uma coisa engraçada nessa história, porque você ajudar as outras pessoas, certo? Te ajuda. Mas você ajudar as outras pessoas para te ajudar não funciona. Certo? Sim. É uma coisa muito engraçada isso. Por quê? Porque quando você ajuda outras pessoas para se ajudar, você só ajuda se aquilo claramente te ajuda. E aí vem na sua pergunta, você falou assim, pô, mas ele faz umas coisas, né? Por que ele faz? O que ele... né? Porque não é óbvio. Sim. Não é óbvio para os outros e nem para mim. Não é óbvio para mim que eu tô aqui gravando um podcast com o Helder, né? Então, sei lá, tô ajudando o Helder, entre aspas, aqui, né? Mas isso vai me ajudar de alguma forma. Não é óbvio. Talvez no podcast até seja um pouco, né? Cria público e tudo mais, mas assim... Mas muitas das coisas que a gente faz ajudando os outros, não é óbvio que ajuda você. E se você fizer só porque vai te ajudar, você não faz tanto, né? Você não faz as coisas que de fato vão te ajudar. Porque a grande questão do giver é quando você está ajudando muitas pessoas, alguma dessas coisas dá resultado. Alguma dessas coisas faz você crescer. Mas você não sabe qual. Você não sabe o quando, o porquê. Então, se você faz isso de uma forma transacional, você acaba não fazendo. Você e aí limita, né? você nunca tem o resultado, entendeu? Então... eu acho que para mim tem um pouco isso, né, de me ajudava a eu mesmo fazer as coisas, né? Acho que um exemplo interessante é a minha empresa. Tem várias coisas que eu sei que eu preciso fazer. E para mim, muitas vezes, tô com preguiça, não sei, tô com medo, não sei como faz, né? Já estudei um monte, mas não fiz ainda, né? Aí eu vou ajudar alguém, vou dar um exemplo bem concreto. Esses dias você mandou uma mensagem e falou assim, Bruno, tinha um plugin aí que você falou, não sei o que, eu queria colocar no meu site. E eu falei assim, cara, tem o plugin, tem pessoas aqui no meu grupo que estão usando e tudo mais, mas eu mesmo nunca instalei o plugin. Certo? Porque eu uso uma outra ferramenta, que é parecida. E eu falei assim, já que o Helder precisa, deixa eu instalar o plugin. Tá certo? Aí eu instalei para um outro mentorado meu que também tinha me pedido, né? Instalei para ele, para ajudar você a instalar o seu. Né? Então, uma coisa que eu sabia que eu tinha que fazer, né? Que eu sabia que pode até me ajudar no futuro, porque eu posso migrar da ferramenta que eu tenho para essa, por exemplo, mas que eu precisei de alguém que precisasse para me motivar a fazer. Entendi. Muito bom. E é interessante, né? Você falou isso de quando você tá com alguém, aquilo também meio que te impele a fazer um negócio. E eu lembro que quando a gente estava nesse voo para os Estados Unidos que você mencionou, aconteceu exatamente isso. Você estava configurando aquela sua ferramenta de e-mail ou alguma coisa assim.
E a gente teve um insight na conversa de, pô, mas você podia fazer, eu lembro que era um webhook, alguma coisa assim. Aham. E assim, ele foi, comprou o plano de internet do voo, conectou. E aí, cara, não, é isso aqui, faz. E tipo, você falou, nossa, eu tava travado com isso há um tempão e resolveu agora. Uhum. Então, a impressão é que você funciona mais desse jeito, né? Você funciona mais fazendo junto. Isso não tem dúvida. Eu sou um cara que funciona muito fazendo junto. Muito. Muito, muito, muito. Então, todas as iniciativas que eu faço, né, eu sempre faço com alguém. E é uma coisa interessante, porque ao fazer isso, você acaba trazendo pessoas também. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente começou a fazer um trabalho junto, a primeira coisa que a gente fez junto foi escrever um artigo. Sim. Né? E você que me conhece mais, você sabe que eu tenho dificuldade para escrever. Né? Ainda mais tantos anos atrás. Né? E a gente escreveu um artigo porque eu fiz com você. Porque se eu não tivesse feito com você, eu provavelmente não tinha escrito. Sim. Né? Então, eu acho que de certa forma, naquela época que você era um cara desconhecido, que você não tinha, né, visibilidade, aquele artigo foi super importante para você. Talvez, né, tô chutando aqui, mas eu acredito que mais importante para você do que foi para mim. Muito mais, né? com certeza. Então, mas para mim foi importante também. Então, assim, ao fazer o artigo que eu não teria feito se não fosse com você, foi importante para mim, mas foi muito importante para você e trouxe você, né, fez com que você crescesse. Então, acho que tudo isso vai ajudando, né? E assim, e acaba sendo verdade também quando você encontra outras pessoas, né? Que acabam ajudando você a crescer também. Então, essa visão da gente fazer junto, a gente fazer em comunidade, isso para mim é muito importante. E foi algo que sempre teve com você, assim, desde moleque e tal? Ou foi algo que você percebeu mais nessa época de faculdade mesmo, assim? Ou se você de criança já era, pô, quero estar sempre junto, fazendo as coisas e tal? Então, acho que como criança, né, eu sempre fui um cara muito tímido, né? Eu sou um cara muito tímido, introvertido, tenho muita dificuldade em falar com as pessoas e tudo, né? Trabalho com isso sempre. Por mais estranho que pareça, por mais estranho que pareça, exato. Assim, porque as pessoas me veem muitas vezes nesse ambiente. Né? Então, já falando, né, quem é o cara por trás, assim, você que está me vendo... talvez fale assim, mas o Bruno dá palestra e vai em evento e aparece tanto e tudo mais, e grava vídeo. Muita gente fala, nossa, você grava vídeo tão naturalmente e tudo. Mas eu sou um cara muito introvertido. Então, quando você me vê nesse mundo, que digamos assim é o meu mundo, são as pessoas que eu conheço, são os meus amigos, né, são as pessoas que eu sei quem são, que vêm falar comigo. É um mundo diferente, não é o mundo real. Então, assim, no mundo real, se eu tô numa fila de banco, se eu tô... no avião, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de falar oi para a pessoa do meu lado. Uhum. Certo? Então, assim, eu tenho que me forçar a fazer isso. É muito mais natural para mim entrar num voo, por exemplo, eu tenho um cara do meu lado que vai passar 10 horas do meu lado ali, é muito mais natural para mim chegar e, né, eu sou educado, né, falar oi e tudo mais, sentar e desaparecer, né, sem falar nada, sem contar nada e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que ao sair... Porque tem pessoas que não são assim. A minha esposa, por exemplo, ela não consegue sentar do lado de uma pessoa por 5 minutos sem fazer uma conversa com a pessoa. Entendi. Certo? Então, imagina uma conversa, um voo de 10 horas, ela com certeza vai sair de lá sendo o melhor amigo da pessoa. Eu tenho essa dificuldade muito grande. Mas eu sei, por exemplo, tem uma história que aconteceu uma vez que eu estava muito atrasado. Muito atrasado. Peguei um trânsito gigantesco para o aeroporto. Então, de tanto que no trânsito, né, eu puxei a minha mala de trás para frente, abri minha mala e comecei a jogar coisas para fora, qualquer coisa que pudesse, que eu estava dirigindo, né, tava no próprio carro. Né, então, qualquer coisa que pudesse não passar no raio-x, eu tirei da mala. Tá certo? Para não despachar. Né? Porque assim, eu normalmente despacho mala. Então, tirei tudo de dentro, né, porque eu sabia que eu estava muito atrasado. E eu cheguei no aeroporto correndo, desesperado, mas correndo muito. Quando cheguei no portão, a moça falou assim, não dá mais tempo. Eu falei assim, mas não é 15 minutos antes? Né? Ela falou assim, não, é 20 minutos antes. Eu falei assim, mas na passagem está escrito 15. Eu cheguei nesse nível de discutir, né? 5 minutos. E aí ela me deixou entrar, tudo mais, não sei o quê, né? E eu entrei, eu pingava, assim, eu vinha correndo no aeroporto mesmo, né? E eu sentei, desabei na cadeira, tava na janela, assim, né? E passei na frente de um casal, né? Sentei, eu desabei, assim, né? E eu não teria falado nada.
Mas o cara tá sentado do meu lado, ele virou pra mim assim, nossa, calma, calma, agora você chegou, deu tudo certo, né? Aí eu, puxa, nossa, caramba, achei que não ia chegar. Aí, por causa disso, a gente fez uma conversa. Resultado, esse cara tava fazendo um evento na Europa, um evento para desenvolvedores web. Cara, cara deve, hein? Então. E eu tava indo pra Europa, tava fazendo um evento para desenvolvedores web, e ele falou assim, nossa, que legal, não sei o que, eu vou te convidar. E ele me convidou no ano seguinte, tá certo? Pagou minha passagem, pagou tudo, eu fiz um tour na Europa, Caraca. tá certo? Com um grupo de usuários, porque esse cara me chamou para um evento, mas uma conversa que só aconteceu porque eu estava atrasado. Porque se eu tivesse entrado normalmente no voo, provavelmente eu não teria tido uma conversa com ele. Né? Talvez no máximo dito um oi e ficar por isso mesmo. Né? Então, eu sou um cara, até não sei onde é que eu estava me conhecendo, eu sou um cara muito tímido, né? Muito introvertido. Então, assim, para mim, eu acho que desde criança, essa história de estar com outras pessoas, né, com um amigo, alguma coisa, me ajudou a enfrentar um pouco essa timidez, né? Enfrentar essa dificuldade. É interessante que, assim, eu sou muito assim também. Eu também entro e saio nos lugares sem falar com ninguém. E a minha mulher também é assim, a Erika. Uhum. Então a gente tem casal de amigos, por exemplo, que voltam de viagens e fizeram grandes amigos nas viagens. Caraca, a gente vai jantar na casa do fulano que a gente conheceu na viagem. Eu falo assim, gente, a gente nem conversa com outras pessoas. Tipo, a gente sai, viaja, volta e, tipo, não conhece ninguém, assim, né? Então a gente é bem assim também. Agora, assim, teve algum momento onde você se deu conta... Imagino que sim, mas assim, em que momento você se deu conta disso? De, caraca, eu funciono melhor assim. Caraca, isso melhora meus resultados. Caraca, mesmo que eu não faça para conseguir algo, né, algo para mim, mas isso ainda retorna. Teve algum momento que teve um clique assim de que isso funcionava melhor para você? Eu acho que muito recentemente, assim, sabe? É mesmo? Eu acho que porque tem alguns anos que eu mentoro pessoas, né? E eu acho que ao mentorar pessoas, você começa a ter uma visão muito mais clara de quem você é. Então, assim, eu acho que eu nunca pensei nessas coisas, sendo bem honesto. Mas quando eu comecei a mentorar pessoas e ajudar outras pessoas, você precisa, para ajudar alguém, você precisa ter muita tranquilidade com seus próprios limites, suas próprias dificuldades. Por quê? Porque se alguém está passando por uma dificuldade, por exemplo, né, ou alguém tem, sei lá, usar um exemplo aqui, usar um exemplo bobo aqui, né, mas, por exemplo, alguém está com uma dificuldade financeira, por exemplo, né, ou fazendo uma negociação, alguma coisa assim. Se eu sou uma pessoa que tem dificuldade com dinheiro, certo? Se eu não sei lidar com dinheiro, se eu fico com medo de gastar dinheiro, por exemplo, ou se eu fico com medo de investir, né? Como é que eu ajudo uma pessoa essa pessoa investir nela mesma se eu não tenho coragem de fazer? Uhum. Né? Então, assim, é a mesma coisa, quer dizer, se eu tenho uma pessoa que tem dificuldade se eu, por exemplo, tenho dificuldade de enfrentar o público, de subir num palco, como é que eu ajudo você a enfrentar a mesma dificuldade? Né? Então, quando a gente começa a mentorar as pessoas, a gente começa a ter a gente tem que lidar com nossos próprios medos, né? Com nossas próprias dificuldades, com nossos orgulhos, nossas fugas. Né? Então, eu acho que desde que eu comecei a mentorar as pessoas, que eu mentoro amigos meus há muitos e muitos anos, né? Mas digamos que quando eu não comecei, mas quando eu aumentei isso, né? Que eu fiz para mais pessoas. Profissionalizou isso. Profissionalizei, fiz mais pessoas e tudo mais, né? Montamos o hub de mentoria aqui no TDC, né? Um programa de mentoria, essas coisas todas. Quando eu comecei a fazer isso, eu passei a ter que lidar com os meus medos muito mais. E muitas vezes a ter que estruturar o que eu fazia. Porque uma coisa é eu chegar aqui e falar para você assim, é isso aí, meu, pô, vai dar palestra você vai crescer na carreira. Mas não é verdade isso, a gente sabe disso. Porque tem muita gente que dá palestra e não cresce na carreira. Então você tem que olhar e falar assim, beleza, mas o que no dar palestra que me ajudou a crescer na carreira? Certo? Fala assim, aprende a negociação que você vai aumentar seu salário. Não é verdade. Então, assim, qual é o processo de negociação que funciona para você aumentar seu salário? Então,
eu precisei ter que olhar para as coisas que eu fazia com mais clareza, com mais organização, ter que pensar um pouco mais o que essas coisas significavam, né? O que essas histórias... A gente está contando umas histórias aqui, mas o que essas histórias querem dizer? O que estão por trás dessas histórias, né? E, inclusive, tem uma coisa que está até aqui no meu celular, que eu estava até mostrando para o André Noel mais cedo hoje, que é assim, eu trabalho muito com a Yara. Eu até já falei nela aqui antes, mas eu trabalho muito com a Yara. E a Yara tem umas habilidades que são muito diferentes da minha. Ela é uma pessoa que fala com as pessoas, que ela tem facilidade de conversar e tudo mais, né? E é uma das pessoas que faz networking, a melhor networking que eu conheço, né, é a Yara. E eu comecei a anotar o que a Yara fazia. Então eu tenho aqui um arquivo que chama Lições da Yara, que eu já falei para ela, falei assim, Yara, eu vou fazer um curso com as lições da Yara, um curso de network com as lições da Yara. Por quê? Porque eu comecei a fazer isso que eu faço comigo, né, observando ela. O que a Yara faz que funciona? Qual que é a estrutura que ela dá para os processos? Qual que é a estrutura que ela faz? Então, isso eu tive que fazer comigo. Eu tive que olhar para mim e tive que estudar, né? Então, fui ler livros e assistir material e comprei mentoria, né? E tive que aprender com outras pessoas também e tudo mais para poder entender o que eu fazia que funcionava, que dava certo. Então, hoje, eu acho que eu tenho uma percepção melhor, não deve ser perfeita com certeza, né? Mas eu tenho a percepção melhor do que eu faço que funciona. Porque, como eu acredito muito nessa história de caminhar o caminho para ajudar as pessoas a caminhar o caminho delas, né? Eu preciso fazer. Mas não adianta só fazer, eu preciso fazer e entender o que é que eu faço para poder repetir comigo mesmo e com outros, né? Então, acho que essa estrutura toda, isso tudo que eu estou te contando aqui, acho que é mais recente. Tá. Não é uma coisa que eu sempre entendi, né, que eu sempre fiz. Até acho engraçado que tem muita coisa que eu faço hoje, né? Por exemplo, eu te ajudei com várias coisas na sua carreira, né? E não tem dúvida nenhuma que você atingiu resultados fantásticos na sua carreira muito mais rápido do que eu. Certo? Os resultados que você chegou, né, a posição que você chegou na sua carreira... Eu demorei muito tempo para fazer o que você fez. Por quê? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Porque eu nunca tinha feito, porque eu não conhecia. Então eu tive que aprender, tive que fazer, tive que quebrar a cara, tive que fazer errado. Tive que fazer errado durante muito e muito tempo. Até um momento de que eu podia olhar para trás e falar assim, puxa, isso funcionava, isso funcionava, isso funcionava. Como é que a gente junta essas coisas e faz o que funciona em vez do bater cabeça, né? Então, eu acho que hoje eu tenho uma noção melhor dessas coisas. Entendi. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, mas... total. Não, e é importante dizer que, assim, isso que você falou é totalmente verdade. Eu consegui muito mais rápido, exatamente porque eu tive ajuda. Uhum. Né? Então, assim, por isso que esse trabalho de mentoria a gente tem falado e feito tanto, né? Porque, pelo menos para mim, eu acho que o maior resultado... O Luiz fala isso muito, né, para mim, que o maior resultado do mentor é o resultado do mentorado. Né? Quando você vê o seu mentorado chegando não só aonde você chegou, mas muitas vezes mais longe. Uhum, eu tenho mentorados que ganham mais do que eu. Eu tenho mentorados que têm posição melhor do que eu. Então, assim, você vê o cara chegando mais longe do que você e muito mais rápido, né? É muito louco, né? Você conseguir ajudar o cara de alguma forma a encurtar o caminho ou acelerar o caminho, né? Isso aí. Para mim não tem dúvida nenhuma. Eu tenho muitos mentorados que têm resultados que eu nunca tive, né? E que foram para posições que eu nunca tive. Às vezes porque eu também não queria, né? A gente tem que lembrar disso também, né? Porque nem tudo que as pessoas fazem que é bom para elas é bom para a gente, né? Então, eu, por exemplo, tenho muitos e muitos mentorados que saíram do Brasil, moram fora do país, por exemplo. Eu nunca quis fazer isso, né? Não é uma coisa que seja o meu foco, por exemplo, né? Eu tenho mentorados que estão em posições maravilhosas, que ganham super bem e tudo mais, e que eu não gostaria de fazer o que eles fazem, certo? Então, eu não estaria disposto a fazer o trabalho que eles fazem, né? Então, mas é bem isso, né? Assim, a gente, acho que cada um tem um foco, cada um tem um objetivo, e o nosso objetivo como mentores é ajudar as pessoas a atingir o objetivo delas, né? Porque, claro, que se é o seu objetivo fazer alguma coisa fantástica, que não é o meu objetivo,
você vai estar muito mais motivado, muito mais interessado do que eu, né? Então, a chance de você alcançar é muito maior. Boa. Antes da próxima pergunta, eu preciso corrigir um erro que eu cometi aqui, que é, galera, eu não agradeci ao TDC, ao Tem Tempo para Pergunta, por esse espaço aqui, tá? Então, Júlio, Yara, a organização, o Bruno também, né, que faz parte da organização do TDC, obrigado por esse espaço, obrigado por cederem esse espaço aqui. Não é a primeira vez, a gente já gravou vários, então, assim, eles são sempre muito generosos com a gente, sempre cedendo espaço para a comunidade, para os grupos, para as iniciativas. Então, obrigado aí por ceder nesse espaço. Esse é o Tem Tempo para Pergunta, que a gente está aqui. Mas isso não foi um erro não, tá certo? Porque nós estamos agora no melhor momento, tá todo mundo super interessado. Então, galera, aqui eu tenho tempo para perguntas e acho que é muito bom, porque aqui tem tempo para pergunta, né? Aqui tem tempo de sobra para pergunta, aqui a gente tem tempo para isso. É isso aí. Cara, eu queria ir para uma linha agora do seguinte, você bate muito forte no sentido da gente fazer as coisas de forma internacional. Tá? Certo. Hoje, talvez com muito mais intencionalidade, até porque você está falando aqui, algumas coisas são mais recentes. Mas quando eu te conheci, eu lembro que acho que o primeiro evento internacional que a gente participou junto foi o Javoan de 2016, que foi o primeiro Javoan fora que a gente palestrou junto. A gente tinha palestrado em São Paulo e a gente deu a mesma palestra no Javoan de São Francisco. E eu via você assim... Você via os brasileiros falando português, você falava, não, fala português não, fala inglês, porque os caras falam inglês, os caras não vão entender isso. E aí minha pergunta nesse sentido é assim, em que momento você teve esse clique de que, cara, a gente precisa levar as coisas para um nível maior? Esse seu lance de ajudar os outros devs, começou primeiro nacionalmente, regionalmente, depois foi para algo internacional? Ou isso já nasceu global, porque você... trabalhou na Sun desde muito novo, tudo. Como é que foi isso? Assim, eu acho que não nasceu global. Né? O começo da minha carreira foi muito Brasil. Tá. Né? Eu acho que, assim, na verdade, tem mensagens minhas na lista de Java em 95, 96. Né? Tanto fazendo pergunta quanto respondendo pergunta. Né? Então, já era uma lista internacional, então eu já fazia parte desse mercado internacional. Eu tive muita sorte, né, que é uma sorte muito grande mesmo, de ter tido uma oportunidade, né, graças ao meu pai, graças à minha mãe, aí, de ter feito um intercâmbio e ter aprendido inglês, porque eu acho que eu não teria aprendido inglês por conta própria. Acho que uma das grandes coisas que todo mundo tem que fazer é aprender inglês. Hoje em dia é muito mais fácil do que era no passado. Verdade. Mas... eu, por exemplo, se eu não tivesse meio que ter sido obrigado, né, por causa do intercâmbio, eu talvez não tivesse aprendido inglês, né, que teria sido um problema gigantesco para mim. Mas eu pude participar, então, desse início do mundo Java internacionalmente, porque Java era internacional, não tinha nada no Brasil ainda, então era tudo internacional. Eu estava na Sun, como você falou, tinha acabado de entrar na Sun, na verdade, né, eu tive uma sorte... impressionante, né, certo? Né? Muito pelas coisas que eu fiz antes, mas eu entrei na Sun e uma semana depois que eu entrei na Sun, foi feita a primeira demonstração pública de Java. Né? Não era um produto, né? Foi só uma demonstração no comecinho de 95. E eu participei desse começo de Java desde o começo, então era uma coisa internacional por causa disso. Mas o que eu via naquele começo, né? Então nós estamos em 95, a internet começando... o que eu via naquele começo era uma oportunidade de trazer as coisas de fora para o Brasil, de construir, né, de tanto que quando a gente fundou o Soul Java em 1998, o objetivo do Soul Java era profissionalizar o desenvolvedor Java brasileiro, né? Então, assim, era uma oportunidade de a gente trazer o que acontecia lá fora para o Brasil. E eu passei muito tempo fazendo isso, né, construindo a comunidade Java brasileira. Né? Então não era uma coisa intencionalmente internacional. Era internacional porque Java era internacional, porque as coisas aconteciam lá fora, a gente tinha que trazer para cá. Né? Era uma época que a internet já existia, portanto, já tinha mesmo uma coisa acontece lá, acontece aqui mais ou menos ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não era no mesmo nível, não era no mesmo foco, né? Era difícil trazer palestrante de lá para cá. Então a gente tinha... então eu fiz esse papel, essa ponte, né, de trazer as coisas de fora para cá, e todo mundo me chamava de Java Man brasileiro por causa disso, porque eu estava no Brasil. Esse começo
100% das coisas que eu fazia, escrevia e tudo mais, era tudo em português, né? Então eu fiz isso durante muito tempo. Quando que eu fiz o passo para o internacional? Quando a comunidade brasileira se tornou forte o suficiente de que eu não precisava mais ser o cara do Brasil. Porque nos primeiros anos de Java, você pode ver aí que eu estava em tudo. Todos os lugares, todos os eventos, tudo que tinha alguma coisa a ver com Java, eu estava envolvido. Os grupos de usuários e tudo mais. E aí, quando essa comunidade começou a ter força, começou a existir por conta própria, começou a ter um monte de palestrante, um monte de eventos, um monte de coisa acontecendo, se tornou menos necessário que eu estivesse fazendo as coisas aqui no Brasil e eu pude focar no mercado internacional, né? Então, e aí sim foi uma decisão mais consciente. Você já né? queria isso, já era algo que já estava na... E aí, assim, não era que... de novo, não foi uma coisa super pensada na época, né? Mas aí sim eu falei assim, tá na hora de eu aparecer lá fora, né? Porque só aqui, assim, não é só aqui, na verdade, né? Eu adoro o mercado brasileiro e tudo mais, moro aqui, muita gente me pergunta se eu moro fora, não moro fora, moro no Brasil. Mas teve algum momento que se tornou que eu precisei deixar de ser um peixe grande no aquário e me tornar um peixinho no oceano, né? Uhum. E isso para mim foi super importante, porque me abriu várias possibilidades, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiz isso ainda em cima dessa ponte, né? Eu fiz um papel de trazer o de fora para o Brasil e depois eu fiz o papel de levar o Brasil para fora, né? Então, foi nesses dois contextos. Mais recente é que hoje, como eu já sou uma figura tarimbada internacionalmente, sou conhecido no mundo inteiro e tudo mais, né? Recebi aí, sem querer jogar confete em mim mesmo, mas recebi o primeiro Lifetime Achievement Award, né, que a Oracle deu, né? Então, só tem 5 ou 6 pessoas no mundo que receberam, eu fui o primeiro delas, né? Já tem 5? Porque foi você, depois foi o Matias. Tem acho que são 6, né? Eu sei que tem o Heinz Kabutz, o Heinz também. tem nossa, me fugiu o nome dele agora. Tem uns 6, assim, tá. né? Pouca gente. É pouca gente, é pouca gente. E inclusive, esses dias o Jim Grisanjo estava me entrevistando e ele falou assim, olha, Bruno, a gente está fazendo um podcast, né, com todos os vencedores, né, todos os receberam essa não chama de award, né, chama reconhecimento, né? Então ele falou assim, eu já tinha te entrevistado, mas como você é o primeiro, eu vou te entrevistar de novo, você vai ser o único que vai ter 2 podcasts, né? Então... só explicando, galera, a Oracle criou um prêmio alguns anos atrás, que é um reconhecimento pela contribuição que uma pessoa deu ao mundo Java ao longo da sua vida. Muita gente talvez, mas não é o Java Champion, não. É de uma vida dedicada ao Java realmente, tá? É além do que seria um Java Champions, muito além do que seria um Java Champions. E o Bruno foi o primeiro a ser recebido, eu tava lá, foi no JavaOne de Las Vegas, né? Isso aí. Eles deram um troféu, não sei exatamente o que. É um troféuzinho, é bem legal. Super assim, bonito, enfim. Então foi um momento bem legal mesmo. Então, assim, eu nem sei porque eu falei isso, mas então, assim, eu me tornei esse cara conhecido, né? Com essa visibilidade internacional e tudo mais, e isso tornou possível de eu fazer um trabalho puramente internacional, digamos assim. Então, hoje, eu tenho, né, tenho comunidades, ajudo grupos de usuários, etc., internacionais, sem mais necessariamente essa ligação direta com o Brasil, né? Então, hoje em dia eu tenho mentorados meus que, sei lá, por exemplo, tem um grande amigo mentorado meu, o Baslur, que era de Bangladesh, hoje em dia mora no Canadá, né? Então, quer dizer, hoje em dia eu ajudo mentorados meus que não estão no Brasil a mudar de país, a crescer carreira e tudo mais, sem tanto essa ligação, né, mas foi um processo, né? E foi um processo que no começo, eu quero dizer que foi bem consciente, né? Foi muito, muito consciente. Eu tomei a decisão consciente de não criar conteúdo em inglês, porque eu queria que o conteúdo fosse em português para que os brasileiros pudessem participar dessa comunidade. E hoje eu estou no processo inverso. Hoje a minha decisão consciente é não criar conteúdo em português. Como eu estou aqui no Brasil, participo do TDC, participo dos podcasts com você, participo da sua mentoria, de outras atividades, o meu conteúdo em português é esse conteúdo que nós estamos fazendo aqui agora. Todo o conteúdo que eu crio é em inglês hoje. Inclusive, está bem num momento bem interessante para essa pergunta,
porque há menos de 2 semanas, no domingo sem ser esse, domingo anterior, eu descontinuei minha lista em português. É mesmo. Né? Então, assim, eu tinha uma lista em português, uma lista em inglês. A lista em português tinha pouco conteúdo. E 2 semanas atrás, eu falei para todo mundo, olha, pessoal, agora meu conteúdo é todo em inglês. Eu entendo que se você não quiser participar, mas quem quiser pode continuar aqui, meu conteúdo é todo. Então, hoje em dia, eu só tenho uma lista em inglês. Acabou de acontecer. Então, é um processo, certo? Acho que na nossa carreira, galera, assim, a gente tem momentos de decisão e tem momentos que mudam tudo, né? Mas, independente desses momentos, é sempre um processo. A gente vai aos pouquinhos crescendo e repensando e tudo mais. Entendi. E, cara, quem te conhece hoje, né, mais recentemente, olha muito o Bruno, até sabe que tem o JavaMan é alguma coisa da história, alguns não sabem exatamente o que é, mas vê esse cara que ajuda comunidades, ajuda desenvolvedor, mentor de carreira, etc. Mas a verdade é que você vem de um background de engenharia de software muito pesado. Né? Então, assim, você criou muita coisa que a gente tem de Java no Brasil, imposto de renda, né? Você chegou a trabalhar no software de imposto de renda, tudo. Em que momento que você viu que essa sua questão mais ligada a esse seu de quem você é realmente, de querer ajudar o outro, em que momento que isso ficou maior do que o seu lado técnico? Em que momento que cresceu mais o Bruno mentor e menos o Bruno engenheiro de software? Teve uma hora que você percebeu que, cara, eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer isso porque isso é mais significativo para mim. Eu acho que esse tem um momento mais exato aí, né? Primeiro, é importante entender que em toda a minha carreira técnica, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas fantásticas e nesse processo de trabalhar com pessoas fantásticas, eu ajudei muitas pessoas a mudar de carreira, a crescer a carreira e tudo mais. E então, assim, e eu fazia isso, né, como você falou no começo, né, que eu fazia isso tudo muito no meu tempo livre. Eu trabalhava, né, tinha uma empresa de consultoria, fiz grandes projetos aí aqui no Brasil e lá fora, inclusive, né, e eu, no meu tempo livre, digamos assim, eu ajudava as pessoas a crescer na carreira e tudo. Então, eu só podia fazer isso para um grupo pequeno de pessoas, que eram meus amigos, pessoas que trabalhavam comigo, pessoas que estavam próximas. E aí, eu lancei uma empresa de tecnologia, né, com a Fabiane Nardon, né, com a Karina Souza. Nós 3 lançamos uma empresa de tecnologia e a gente foi fazer uma coisa que era uma coisa que eu fazia em todos os projetos. Toda vez que eu entrava num projeto, a primeira coisa que eu fazia no projeto era organizar o projeto. Né? Então, organizar com repositório de código, com CI/CD, né, essas coisas que as pessoas não usavam naquela época. Né? Assim, quando eu comecei isso, ninguém nem sabia. Eu comecei explicando para as pessoas que era o Git, porque as pessoas nem sabiam que era o Git. ALM, né? A ALM, exatamente, a ALM. Eu montei a trilha de ALM no TDC, montei a trilha de DevOps no TDC, né? Então, eu comecei a fazer isso tudo nessa era. Então, inclusive, não sei, acho que você não deve estar ouvindo por causa do microfone, mas tem a galera cantando. Tá rolando um parabéns tá pra rolando você. Parabéns aqui atrás, se estiver ouvindo é por causa disso, tá? Inclusive, pra mim, né? Amanhã é meu aniversário. Então, assim, esse parabéns é pra mim, quase, né? Aí, então, assim, eu sempre fiz isso, né? E aí, eu montei essa empresa de tecnologia com a Fabi, e a gente começou a fazer várias coisas e tudo mais. Montei um programa de DevOps com o Edson Yanaga, que era um dos caras mais fantásticos desse nosso mercado. Né? Então, trabalhar com o Edson foi uma coisa fantástica, foi uma coisa única, é uma coisa muito especial. Mas, quanto mais eu me aprofundava nesse processo, mais eu via a Fabi super ligada na tecnologia, tá certo? E eu falando assim, tá, mas beleza, isso aí funciona e, né? Assim, tem outras coisas que são importantes. Não é só a tecnologia, não é só o Git, não é só, né? Né? E quanto mais eu trabalhei com o Edson, mais eu via que o Edson amava esse negócio de ir a fundo nos containers e tudo mais, não sei o quê. E eu, como a gente estava fazendo as coisas juntos, eu podia me dedicar a uma outra área. Podia me dedicar a entender as pessoas, podia me dedicar a ajudar. E aí, um belo dia, eu tive uma conversa com um cara, uma conversa de 10 minutos, com um cara que ofereceu essa conversa. Né? Galera, inclusive, eu faço muito isso, converso com as pessoas, porque eu passei por isso. Tive uma conversa de 10 minutos com um cara que mudou minha vida. Né?
E ele me ofereceu essa conversa, um cara que cuida de SaaS, né? E eu estava fazendo uma empresa de SaaS. Ele ofereceu uma conversa de 10 minutos, eu tinha uma conversa, a gente começou uns 20 minutos mais ou menos. E ele me perguntou, ele falou assim, você está me contando essas coisas, todos esses problemas aí, porque você quer resolver esses problemas ou porque você quer me convencer que você não quer fazer? E eu falei para ele assim, eu não sei a resposta para essa pergunta. Aí ele falou assim, então você pensa, porque se você quiser resolver esses problemas, eu tenho como te ajudar, se você não quiser resolver, né? E nessa hora, eu estava trabalhando com um mentor e ele tentando entender quem eu era, o que eu estava fazendo e tudo mais, e ele me sugeriu conversar com alguns amigos, né? E eu mandei um e-mail para 5 amigos meus, certo? Pessoas bem próximas de mim, perguntando exatamente isso, o que eu fazia, como é que eu ajudava eles e tudo mais. E eu esperava receber de volta, porque você me ajudou o projeto tal, porque você fez isso, porque você fez aquilo. E a resposta que eu recebi de todos eles, não foram todos que me responderam, mas todos me responderam, acho que foram 4 que me responderam. A resposta de todos eles foi, você me ajudou a abrir portas. Né? Você me ajudou na minha carreira, você me apresentou para as pessoas certas, você me fez abrir portas, você me levou para lugares que eu não tinha acesso, você me chamou, né? E inclusive vários deles escreveram, né? Eu pedi só um parágrafo, mas eles fizeram um textão e tudo mais. E aí, nesse momento, eu olhei para aquilo e falei assim, isso eu curto, isso é fantástico, né? Mas para mim isso era o que eu fazia extra, era o que eu fazia além de quem eu era, que era o cara de tecnologia, né? Então, eu nunca tinha pensado que o meu extra era o diferencial das pessoas. Porque o Bruno que desenvolvia Java, o Bruno que resolvia problema técnico, tinha outros que faziam isso também. Então, eu tinha alguma coisa que eu curtia fazer, que me dava muito bem, que eu me sentia super bem e que as pessoas viam como resultado. Então, nessa hora, com a ajuda desse meu mentor, eu falei assim, beleza, então como é que eu faço isso mais vezes? Como é que eu faço isso mais tempo? Como é que eu reduzo as minhas outras coisas e aumento essa parte? Né? E aí foi aí que começou. Então acho que esse foi uma coisa mais consciente, mais pontual, uma situação bem específica que foi, acho que eu falei muito aqui, mas acho que tem um momento bem claro mesmo de que eu podia fazer esse passo. Quando eu descobri que o meu extra era possível ser o meu principal, né? E isso eu queria dizer uma lição para vocês, pessoal, porque tem muita coisa que você faz. Eu gosto de usar uma analogia, que é o seguinte, né? O que o peixe faz que é extraordinário? Fala para minha filha. Né? Então, né? O peixe, ele respira embaixo d'água, né? Mas se você perguntar para o peixe, fala assim, cara, você respira embaixo d'água. Ele vai falar o quê? Isso é normal, meu. É o que eu faço. Não tem nada de especial nisso. Você tem algo de especial. Você tem algo de único. Você tem algo que ninguém mais faz. Mas esse algo, para você, é normal. Você não vê isso como especial. Pode ser tecnologia, pode ser carreira, pode ser outras coisas. Né? Pode ser o financeiro, pode ser, não sei o que é. Você faz coisas que todo mundo ao seu redor falam pra você, caracoles, meu, não sei como é que você faz isso. Caracoles, meu, como é que você consegue ganhar dinheiro com esse investimento? Caracoles, meu, como é que você consegue comprar um carro tão barato? Caracoles, meu, como é que, sei lá. Você faz coisas fantásticas. E se você identificar essas coisas fantásticas que não são o seu principal, e eu te digo o seguinte, é possível transformar isso no seu principal. Muito bom. É isso. É isso? Fantástico. Cara, fora o fato de a gente ter estourado o tempo, ainda tem mais uma pergunta, né? Só vai xingar a gente daqui a pouco ali. Cara, eu tenho uma pergunta final que, na verdade, eu elegi como uma pergunta que eu vou fazer para todo mundo que vier aqui como uma pergunta final. Já que a gente está falando do 42 bits, né? Então é o seguinte, qual você diria que é o sentido fundamental da vida, do universo e do tudo mais? E se você quiser, pode falar do tudo mais, tá? Que aí o tudo mais deixa aberto. Né? Mas o que você deixaria de mensagem, assim, como que você vê realmente o sentido de tudo isso que a gente conversou?
Aí vai muito além da carreira, muito além, né? Inclusive eu te falei isso, eu tenho um projeto que eu vou fazer um dia, tá certo, né? Mas, e aí eu acho que é você buscar o mais alto, né? Então hoje, colocando isso bem prático, né? Eu acho que o que você poderia fazer, né, na sua vida é você identificar aquele maior problema que você é capaz de resolver e você ir atrás do maior problema que você é capaz de resolver. Eu sei que eu tenho a capacidade de problemas gigantes que eu sou capaz de resolver é pequena, né? Então a gente tem problemas no mundo, né? Sei lá, pobreza, né? Né? O país, né? A economia. A gente tem problemas no mundo que estão fora do meu alcance. Tá certo? Eu não me vejo sendo capaz de lidar com esse problema. Tem outras pessoas que são capazes de lidar e estão lidando, né? Mas eu procuro buscar aquele maior problema que eu sou capaz de resolver e tentar resolver. Então hoje é a carreira do desenvolvedor, tá certo? E como você falou, né, a carreira internacional do desenvolvedor e tudo mais. Mas eu acho que tem essa busca pelo mais alto. Qual é aquela coisa mais alta? E para mim, o mais alto é Deus. Então, eu tenho uma coisa que, independente da minha carreira, independente do que eu fiz, a tecnologia, independente, muito antes de tudo isso, né, eu sempre procurei entender Deus. Claro que é impossível entender Deus, né? Assim, tem até uma frase muito bacana, se você entendeu, não é Deus, né? Mas eu sempre procurei. Então, um dos meus assuntos mais... né, eu sempre olho isso, né, que é uma amostra, assim, né, na frente do meu escritório, na minha frente, assim, tem uma biblioteca, que hoje em dia não tem muitos mais livros adicionados, que agora tudo é digital, né, mas tem uma biblioteca. E na minha biblioteca é muito claro, eu tenho 2 prateleiras de tecnologia, tá certo? 2 prateleiras de ficção científica e fantasia, né, certo? Senhor dos Anéis e dessas coisas todas, tá certo? E 2 prateleiras de religião. Né? Então, assim, o que eu leio, né? Então eu sempre busquei pelo mais alto, né? E acho que isso é importante porque se você vai no buscar no mais alto, você vai ter que descobrir o que é isso. Você vai ter que entender o que é isso, né? Você vai ter que descobrir o que é real, o que não é real, o que existe, o que não existe, como que a coisa funciona. Então, para mim, essa é a minha grande busca. Então, a resposta da vida, do universo e do tudo mais, no fim das contas, é Deus, né? E isso, para mim, é uma parte fundamental da minha vida, é uma parte fundamental, né? Talvez até aí venha, né, o faça com os outros, aquilo que você, né, que você gostaria que fizesse com você, né, todo esse resto, né, talvez venha daí também, mas eu acho que, independente de você, né, buscar Deus ou buscar outra coisa, quer que seja, existe alguma coisa na sua vida que é o mais alto, certo? Existe alguma coisa. E você tem que entender o que é essa alguma coisa. Para algumas pessoas é família, para algumas pessoas é a esposa, o marido, para algumas pessoas são os filhos, para algumas pessoas é o dinheiro, para outras pessoas é a carreira, né? Então, você precisa entender o que para você é o mais alto e buscar o mais alto. Até porque nessa busca pelo mais alto, você passa por todas as coisas, né? Você passa por todas as coisas, porque todo o resto, né, é menos importante do que isso, né? É caminho porque é mais alto, exatamente. Certo? Então, um dia, vou anunciar aqui, né, já que ele está começando um novo projeto, um dia eu vou lançar o High Dev Developer, tá certo? Né? Que é esse meu projeto de buscar o mais alto. De alguma forma, alguma hora eu vou chegar lá. Boa. A gente até conversou uma vez, né? Já de fazer conversamos uma vez, exatamente. Né? Boa, vamos conversar de novo. Amigo, obrigado de novo. Prazer estar com você sempre. Obrigado por apoiar de novo aqui mais uma das minhas viagens. E que isso. Muito feliz de ter você aqui. Quer deixar seus contatos? Quer deixar alguma iniciativa, algum link, alguma coisa? Fica à vontade, o espaço é seu. Eu acho que é uma coisa, né? O Eldo tá falando muito essa história de... Deixa eu pegar aqui. O Eldo tá falando muita história de ajudar os outros, né? E eu acho que tudo isso que eu faço, que eu falo e tudo... eu tive a oportunidade
de me juntar com uma parceira muito bacana, que é a Heather Vancura, que é a head do JCP, né? Então, ela é responsável por uma das organizações mais importantes do mundo do desenvolvimento de software, certo? O JCP é o órgão de padronização que define a tecnologia Java, que sem dúvida nenhuma é uma das tecnologias de desenvolvimento de software mais importantes do planeta, né? Então, ela é responsável por isso. Então, eu e a Heather Vancura escrevemos um livro chamado Developer Career Master Plan, né? Que é esse livro que está aqui na minha... Que aqui a gente tem 15 capítulos, certo? Falando sobre exatamente esse processo de você construir a sua carreira, certo? Então, eu tenho um site chamado careermasterplan.dev, D-E-V, né? careermasterplan.dev, que nesse site você vai ganhar o primeiro capítulo desse livro de graça e eu te mando as melhores ideias de todos os outros capítulos também por e-mail, né? Então, você vai ter aí um pouco do livro, mesmo se você quiser. O livro não é muito caro, mas mesmo se você não quiser comprar o livro, você pode baixar de graça aí. Então, careermasterplan.dev é o meu presente para todos vocês aí. Muito bom. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. E aí vai receber um e-mail seu e aí pode responder o e-mail também. Pode né? responder o e-mail. O meu e-mail é um e-mail meu, tá certo? Sou eu que mando, sou eu que recebo, né? Então, eu dou dicas diárias de carreira. Então, se você quiser participar, todo em inglês, né? Mas se quiser participar, e realmente é o meu e-mail. Portanto, se você me responder, qualquer e-mail que você receber, você pode me responder e a gente bate um papo. Muito bom. E é isso, gente. Ó, se inscreve aqui no canal, compartilha, curte. Teve algum insight bacana? Pega o link e manda para um amigo. Fala, ouve essa conversa aqui do Bruno e do Helder, porque tem muita coisa bacana aqui. Maravilha? Então é isso. Aquele abraço. Até a próxima e tchau. É isso aí, galera. Valeu, obrigado. E parabéns, Helder, pelo novo projeto. Promovam e divulguem o projeto do Helder. Abraço, galera. Valeu. Valeu. Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.